Atenção, igreja, alerta espiritual. Eles chamam de filosofia. A palavra de Deus chama de engano. E esses enganos estão esfriando a fé de uma geração inteira. Estamos vivendo o início do maior engano global da história. As ideologias deste século estão moldando mentalidades, distorcendo a verdade e desviando corações do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa discernir isso. Os últimos dias não são sobre curiosidade, são sobre discernimento. Muitos estão sendo destruídos por ideias que parecem inofensivas, mas são portas abertas para a apostasia. A nova série vai expor as ideologias que o inferno está usando para preparar o mundo para o anticristo. Não é apenas conteúdo, é guerra espiritual. Essas ideologias estão esfriando a fé, corrompendo a verdade e preparando milhões para o maior engano da história. Se você não discernir agora, poderá não resistir depois. Série: As 6 ideologias que estão enfraquecendo a fé nos últimos dias. Quem tem ouvidos, ouça. O tempo está acabando. Portanto, nos primeiros capítulos estaremos ministrando sobre o marxismo, revelando suas bases, seus enganos e seu impacto espiritual sobre esta geração. O marxismo nega a queda e culpabiliza a sociedade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O marxismo nasce com um pressuposto totalmente contrário às Escrituras. Ele nega a doutrina bíblica do pecado original. Em vez de reconhecer que o problema da humanidade está no coração caído do homem, ele transfere a culpa para as estruturas externas. O Estado, a sociedade, o sistema econômico, a classe dominante, a cultura. Mas, quando a Bíblia declara "todos pecaram", ela revela uma verdade espiritual inegociável. O mal não vem de fora para dentro, ele flui de dentro para fora. E toda ideologia que rejeita a queda do homem inevitavelmente rejeitará também a cruz, o arrependimento e a necessidade do novo nascimento. O marxismo nega o pecado original e exalta o homem como vítima. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. A Escritura não deixa espaço para dúvidas. A queda do homem não foi resultado de opressão social, circunstâncias externas ou estruturas injustas. Foi fruto de desejo próprio, escolha própria e rebelião voluntária contra Deus. O pecado nasceu no coração humano, não no ambiente. Mas o marxismo, em sua cegueira espiritual, declara exatamente o contrário. Ele proclama que o ser humano é essencialmente bom, que o mal é apenas produto do sistema, da sociedade, da classe dominante ou da economia. Assim transforma o pecador em vítima e o pecado em consequência social. Essa ideologia colide frontalmente com a palavra de Deus, que revela que o homem caiu porque quis a autonomia, porque desejou ser seu próprio Deus, porque preferiu a voz da serpente à voz do Criador. O marxismo absolve o homem, Deus o chama ao arrependimento. O marxismo culpa o sistema, a Bíblia confronta o coração. O marxismo diz que o mal está fora, Deus diz que o mal está dentro. E aqui está o ponto profético e espiritual. Onde não há reconhecimento da culpa pessoal, não pode haver arrependimento. Onde não há arrependimento, não existe redenção. E onde não há redenção, não há salvação. E é exatamente aqui que reside o perigo espiritual daqueles que abraçam o marxismo. Ao negar o pecado, negam a necessidade do Salvador. O marxismo não é apenas uma teoria política, é uma estratégia espiritual para remover do ser humano o senso de culpa, destruir a necessidade de arrependimento e assim afastá-lo da única resposta para o pecado, o sangue de Cristo. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
O Éden revela a raiz da queda. O marxismo tenta esconder a raiz, distorcer a queda e apagar o pecado. Mas a verdade permanece. O homem caiu porque escolheu o pecado e só será restaurado quando escolher o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. O marxismo culpabiliza a sociedade a fugir da responsabilidade moral. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A Bíblia aponta o coração como o verdadeiro problema. O marxismo, ao transferir a culpa para as estruturas externas, cria uma geração que se justifica, acusa e nunca se arrepende. Quem culpa a sociedade nunca confronta o próprio coração, e sem confrontar o coração, não há salvação. A ideologia revolucionária substitui arrependimento por rebeldia. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? A palavra revela: conflitos surgem dos desejos corrompidos do homem, não de sistemas externos. O marxismo, ao ignorar essa verdade, transforma a revolta em virtude e a rebelião em libertação. Mas quem tenta transformar o mundo sem antes ser transformado por Deus, termina escravizado pelo próprio pecado. Um cativeiro que conduz, inevitavelmente, à morte eterna. Pois nenhum sistema muda o que só o sangue de Cristo Jesus purifica. Nenhuma revolução altera o que só o Espírito Santo regenera. E nenhuma ideologia salva o que só a cruz de Cristo pode libertar. Uma ideologia que nega a queda também rejeita a cruz. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Para o marxismo, o pecado não existe. Logo, a cruz se torna inútil. A salvação pela graça é substituída por uma redenção política. Quando se nega o pecado, nega-se o Salvador. Toda doutrina humana que rejeita a cruz de Cristo Jesus inevitavelmente produz escravidão espiritual. Somente o sangue de Cristo resolve o problema que o marxismo ignora. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A Bíblia declara que o pecado entrou no mundo por um homem, e a redenção vem por um homem, Cristo Jesus. Nenhuma revolução, mudança de sistema, governo ou ideologia pode regenerar o coração caído. A raiz do pecado só é arrancada pelo sangue do Cordeiro. Enquanto o marxismo promete transformação social, Jesus oferece transformação do coração, a única verdadeira libertação. O marxismo culpa a sociedade para esconder a verdade que o Evangelho revela. O problema não está só no sistema, está no coração humano sem Deus. Uma ideologia que rejeita a queda do homem nunca produzirá vida, apenas revolta, destruição e frustração. Mas Cristo oferece aquilo que nenhuma ideologia pode oferecer: perdão, novo nascimento, mudança de natureza e redenção eterna. Porque quem nega o pecado rejeita o perdão e a cura, mas quem reconhece sua queda encontra a graça do Senhor, que levanta, restaura e salva. A verdadeira libertação não vem de Marx, vem da cruz de Cristo Jesus. Bem, queridos, permaneçam conosco, porque o Espírito Santo está revelando o perigo das 6 ideologias que estão enfraquecendo a fé nos últimos dias. Despertem, o engano avança velozmente. Os corações estão sendo moldados pelo espírito deste século e muitos sequer percebem que já estão sendo preparados para a apostasia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vigiai, porque o tempo é decisivo.
Portanto, compartilhe este vídeo para que outros sejam despertados. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, agora e para todos sempre. Amém.